Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui, meus irmãos, para mais um estudo em nossa querida casa. E para tanto, leremos agora uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição número 13. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passando o momento grave, constatarás que o recebes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado na espera. E agora, para o nosso preparo, faremos uma prece. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti e ao nosso Pai Deus que Tu possas envolver e amparar a todos nós que assistiremos a esse estudo, a pessoa que fará o estudo, que possa ser envolvido pelo Seu manto de amor e que possa transcorrer tudo da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Agora passamos a palavra ao palestrante da noite. Olá pessoal, todos bem? Eu sou o Tamir da Oficina de Estudos da Arte Espírita e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Esse é um livro que a gente precisa ter sempre acompanhando a gente, ser sempre um instrumento de consulta, de pesquisa, para a gente poder sempre estar refletindo sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida, sobre como a gente está encarando determinados pontos, assuntos, né, que acontecem no nosso cotidiano. E o principal objetivo dessa obra é justamente fazer com que a gente tenha conhecimento, estude esses diversos desafios que nós, homens e mulheres, enfrentamos no cotidiano, né? E dentro desses desafios, a gente tem algumas coisas que a gente tirou, né, como mais importante, na nossa opinião. A gente não vai conseguir falar de tudo, infelizmente, mas a gente conseguiu extrair algumas coisas que são importantes para que a gente possa ter um pouquinho mais de discernimento, de reflexão. Eu vou trazer alguns questionamentos, alguns apontamentos aqui para que a gente possa ter uma visão geral da obra, que lógico não vai nunca substituir a leitura atenciosa, né, no nosso dia a dia, no nosso momento de lazer. Mas antes da gente propriamente entrar na obra, um ponto assim que é importantíssimo da gente trazer para refletir é de que ninguém vem na experiência da encarnação para ter sofrimento. Apesar de que a gente veja sofrimento, às vezes, ao nosso redor, bastante, principalmente agora, né, a gente está experienciando uma fase que até então a gente nunca tinha vivido, né, experimentado. A gente está vivendo momentos de tristeza, momentos de isolamento, momentos de sofrimento, mas a gente não pode achar que a gente está na Terra para isso. A gente não está na Terra para isso, a gente não está encarnado para isso. Isso é um momento, um pequeno momento da nossa existência em que a gente está tendo novas experiências. E para que a gente vem então para cá, para esse planeta, para a gente vem para a carne, para esse corpo que a gente está habitando, né? A gente vem para reparar alguns erros que a gente tenha cometido no passado, lógico, mas também a gente vem para adquirir novas experiências, desenvolver novas aptidões, crescer interiormente. E essa proposta, né, da gente adquirir novas experiências, novas aptidões, crescimento, é para que a gente possa se tornar pessoas melhores.
Se a gente não entendesse dessa necessidade, né, se a gente não entender essa necessidade, a gente vai achar que Deus faz as pessoas diferentes, né? Então, a gente vai entender que determinada pessoa é criada de um jeito, outra pessoa é criada de outro, aí determinadas pessoas têm determinadas habilidades, eu não tenho, então Deus deu habilidades para um, não deu para outro, a gente vai entendendo nisso. E quando a gente vai, basicamente, estudar a doutrina espírita, né? E é a importância da gente estar sempre ligado nos nossos grupos de estudo, na nossa atividade doutrinária. Lá na questão 115, os espíritos informam para a gente, por exemplo, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Se fomos criados simples e ignorantes, por que a gente tem sempre essa noção de que em determinado ponto Deus permitiu que algumas pessoas conhecessem melhor, vivessem melhor, e outras pessoas vivessem diferente, de uma maneira pior, de uma maneira até com mais sofrimento, uns sofrem mais, outros sofrem menos. A gente faz essa acepção, né? A gente tem que mudar a nossa visão quando a gente vê esse tipo quando a gente ouve ou faz ou vê esse tipo de comparação. Por quê? Porque tudo que acontece com a gente, todos esses empecilhos que acontecem, às vezes que a gente acha que impedem a gente de progredir, eles têm um outro objetivo. Eles têm o objetivo de nos educar. Então a gente precisa olhar tudo isso que acontece com a gente, esses desafios, esses sofrimentos, esses momentos infelizes, né, momentos tristes que temos, não como alguma coisa fixa, mas como uma barreira a ser ultrapassada. É uma proposta de educação, para a gente poder adquirir novos valores, ter o discernimento para a gente poder superar. E qual é o objetivo disso, né? Por que as coisas são organizadas dessa forma? A gente precisa construir, vencendo esses desafios, a nossa liberdade. Aí a gente vai sendo mais livre, mais pleno. Mas para fazer isso, a gente não pode continuar cristalizado naquela visão que eu estava falando agora ainda há pouquinho, de que Deus dá determinadas possibilidades para uns, tira de outros, determinadas pessoas nascem com dons, outras pessoas nascem sem dom, e aí um tem um dom, o outro não tem, e como se Deus estivesse dando. E a gente precisa entender que esses dons que às vezes a gente já traz, né, com a gente, às vezes já aparecem nas crianças, a forma de agir, forma de falar, forma de pensar, nós mesmos construímos. Né? Mérito ou demérito, dependendo do que a gente estiver encarando, se é um vício ou se é uma virtude, foi aquisição nossa. Então, lembrando, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos alertam que Deus nos criou simples e ignorantes. Então nós fomos criados sem vícios e sem virtudes. Nós fomos criados, falando genericamente, do ponto zero. E aí fomos adquirindo os nossos vícios e as nossas virtudes ao longo da nossa existência. Para a gente poder dar um passo maior e conseguir compreender, né, sair dessa visão de que Deus dá para um e não dá para outro, a gente precisa, primeiro de tudo, mudar o nosso ponto de vista. E aí tem um item muito importante, que é o item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec aborda para a gente de maneira sensacional as vicissitudes da vida corporal. Né? E aí ele fala para a gente assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. O que Kardec está dizendo para a gente aqui nesse pequeno trecho, né, desse capítulo? Se a gente entende que o fim, tudo se resume, né, a nossa existência está resumida aqui no nosso planeta, a essa encarnação, a gente vai agir de uma forma. Se a gente entende que a nossa experiência atual vai lá para frente gerar resultados, aí a gente vai agir de outra forma. Aí a gente vai mudar o nosso entendimento de vida e o nosso pensamento.
E a doutrina espírita vem para que a gente consiga ter essa reflexão. Por isso é que a gente tem esse encontro, né, com a vida espiritual, por isso é que a gente tem necessidade da comprovação da mediunidade, para que a gente possa, de uma maneira geral, conseguir visualizar a vida futura, que não é só aqui a nossa vida terrena, que tem muito mais para frente aí na nossa existência, dentro das nossas possibilidades. E quando a gente se coloca, né, desse ponto, o que muda, né? A importância que a gente dá aos bens terrenos, ela muda. E não quer dizer que a gente vai aí abandonar. Então a gente não quer mais o conforto da nossa cama, o conforto do nosso sofá, o conforto da nossa alimentação, de geladeira, água gelada. Não é isso. Não é que a gente vai abandonar isso, que a gente não precisa disso. Mas a gente faz com que a importância mude de ponto. Então a gente começa a ver que a verdadeira razão do nosso ser está em sermos melhores na vida futura. E não em termos adquirirmos, conseguirmos sobreviver ou conseguirmos nos manter aqui. O objetivo da existência não é esse. E quando a gente inverte isso, a gente consegue identificar o quanto que a gente já está caminhando para esse mundo diferente que a gente está precisando ter, né? O quanto que a gente já abre mão, muitas das vezes, do nosso conforto, do nosso dia a dia, do nosso básico, da nossa sobrevivência, de coisas que a gente acha que até então achavam que eram fundamentais para a nossa vida, para a gente poder se preparar para a vida futura. Seja nos nossos momentos de estudo, seja no nosso momento de trabalho, seja se dedicando um pouquinho aos outros, entendendo o que os outros estão necessitando, os nossos familiares, abrindo mão. Uma das grandes experiências que os pais, né, eles já se deparam com a chegada dos filhos nas suas residências é justamente o abrir mão. Abrir mão, às vezes, da noite de sono, abrir mão, muitas das vezes, de tipo de alimentação que gostam, que fazem, abrir mão, às vezes, de costumes de anos em determinados pontos, determinados tipos de comida, tudo isso para que a criança possa ter a sua força, possa ter o seu reconhecimento, a sua vivência dentro daquele lar, a forma, né, que a criança vai ser recebida nesse lar em que ela está chegando. E instintivamente a gente procura, né, o bem, a gente procura estar bem, mesmo a gente sabendo que a gente vai durar pouco tempo aqui, né? O que é a nossa encarnação atual? Essa encarnação que nós temos comparada com a eternidade, né? A gente sabe que a gente vai passar pouco tempo aqui, mas ainda assim a gente procura esse bem-estar. E a gente está iniciando, né, a caminhada para procurar esse bem-estar, digamos assim, espiritual, agora, há pouco tempo, né? A gente tem aí alguns anos que a gente está se deparando com essas propostas, né? A proposta do Cristo ela ainda é uma proposta recente, apesar da gente já estar há mais de 2000 anos estudando sobre ela, mas agora que a gente está tendo mais conteúdo para a gente poder mergulhar mais a fundo na proposta do Cristo, a gente também precisa entender isso, né? E nem sempre foi tão claro para todos como está sendo claro para a gente agora, e continua não sendo claro para bastante gente. Um dos nossos trabalhos é justamente fazer essa clareza chegar a esses corações mais vigorosos, né, ainda mais empedernidos, mas a gente faz esse trabalho que a gente adotou, né? Nós, como espíritas, adotamos esse trabalho, adotamos essa posição e temos plena fé nisso, de que a gente vai ajudar o mundo, sim, a ser um mundo melhor. Mas por que eu trago essa visão, né, de Kardec, falando para nós de mudar o ponto de vista, né? Pela obra de Divaldo e da Joana, a gente encontra alguns itens que mostram para nós a fragilidade, né, da nossa existência. Não uma fragilidade, como é que eu posso dizer? Não uma fragilidade espiritual, mas eu vou aqui falar muito da nossa fragilidade material, um pouquinho, que ela, lógico, tem alguns reflexos espirituais que a gente vai debater um pouquinho. Mas se a gente for pensar, né, na nossa vida, a gente não consegue definir
como é, né, a nossa vida. A gente, em alguns momentos, entende ela muito frágil e, em alguns momentos, a gente entende também a vida como uma coisa muito fortalecida, né, por Deus. E é interessante, né, porque Joana, no livro, diz pra gente, pela mediunidade do Divaldo, que justamente em nós, seres humanos, a vida é frágil e é poderosa ao mesmo tempo. E olha que interessante, né? A gente tem aqui recursos, né, para resistir a grandes pressões, choques, mas às vezes um alfinetezinho infectado acaba com a nossa vida. Um vírusinho que a gente não consegue ver, né, o mínimo, faz com que a gente passe por várias atribulações, tenha grandes problemas, né? E é difícil da gente dizer, então a vida é frágil ou é poderosa? Ela é os dois. Ela, ao mesmo tempo que é frágil, ela é poderosa. E aí, quando a gente vai pensar nessa nossa vida, a gente vê que só pelo fato da gente ter nascido, a gente encara 4 grandes desafios. São esses 4 grandes desafios que a gente vai conversar um pouquinho agora com vocês. O primeiro desafio é o nascer. E a gente fala assim, mas como assim, né? O primeiro desafio é o nascer. Vamos pensar, né? A gente está num ambiente controladíssimo, em que a gente inclusive se confunde com o ser que nos protege, né? A gente se confunde com a mãe. É o ambiente ideal para a gente. E é um ambiente que a gente não consegue reproduzir nunca mais depois que a gente sai do útero materno. Essa proteção a gente não repete, não consegue repetir. E é o nosso momento de maior fragilidade. Expõe toda a nossa fragilidade. Quando corta o cordão umbilical, né, aí a gente respira sozinho, precisa se alimentar, né, teoricamente sozinho, mas a gente perde essa segurança. A gente já não está mais nesse ambiente totalmente controlado. E aí a gente começa a experimentar a insegurança. A insegurança do não saber comer, do não saber falar, do não saber nada do que está por vir. Mas isso vai nos fortalecendo. E olha só que interessante, né? A gente tem a máxima segurança quando a gente está dentro do nosso útero materno, porque a gente tem uma máxima fragilidade. Não é esse ser não pode ser alimentado, crescido, diretamente cuidado, se não tivesse ali bonitinho, protegido, né, por toda essa câmara de que a gente estuda sobre a chegada dos espíritos no mundo, né, esse cuidado, essa condução, né, divina para o nascimento. Quando a gente se afasta disso, a gente vai virar, né, o jogo. Aí a gente vai para uma máxima insegurança, porque a gente não sabe o que está por vir pela frente, a gente não sabe, por exemplo, se a gente vai comer, a gente chora, só sabe chorar, né? Chora, mas a gente não sabe como é que a gente vai sobreviver, a gente não tem ideia nesse momento do que vai ser no futuro. Mas a gente vai a cada dia se fortalecendo. Então a gente tem essa comparação, né, de quando a gente está mais seguro, a gente está muito frágil, e quando a gente está mais inseguro, a gente tem mais fortalecimento. E olha a providência divina atuando, né? A partir do momento que a gente vai ficando mais forte, eu volto lá a falar da aquisição da liberdade. A gente vai adquirindo liberdade, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai vencendo esses desafios, até um momento em que muda um pouquinho o ponto. Nascer é o primeiro desafio, mas não é o único. E o segundo desafio que a gente lida, né, e aí todos nós lidamos, é o envelhecimento do corpo físico, né, o desgaste do corpo físico. Ele vai, em determinado momento, agregando e somando mais fragilidade aos seres. Chega um momento que muda isso, né? A gente está muito frágil, vai se fortalecendo, a gente fica forte, e daqui a pouco a gente vai perdendo mais fluido vital, perdendo mais força, mais energia. Se essa existência física não tivesse uma existência superior, a gente não precisava da encarnação. Eu já falei um pouquinho antes disso com vocês, né? Então a gente está reencarnando na Terra, nesse corpo físico, na existência física, para atingir uma atividade superior, uma finalidade superior, um objetivo superior. E que objetivo é esse? É desenvolver valores que estão latentes na gente, desenvolver valores que estão dormentes na gente, aguardando a gente
trazê-los à tona para eles poderem se manifestar. A gente vai aprendendo a amar com o tempo, né, com as experiências, com as tristezas, com as alegrias, a gente vai aprendendo a desenvolver os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente vai desenvolvendo isso. E quando a gente entende, né, que esse bem geral é mais importante do que o bem individual, né, que é esse trabalho que a gente vai gerando, e ao longo do tempo, né, é muito curioso isso, porque a gente em determinado momento da vida olha só pra gente, em determinado momento a gente passa a olhar pra gente e pros outros, em determinado momento a gente olha pros outros e depois a gente volta a olhar pra gente. Esse olhar, né, é que vai fazendo com que a gente vá aprendendo, né? A gente aprende a cuidar da gente, a gente aprende a cuidar dos outros, a gente sempre lembra, né, que o objetivo é amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente vê que a gente tramita nessa visão, olhando para fora, olhando para dentro, olhando para fora, olhando para dentro. E às vezes, tem uma coisa que eu gosto muito de trazer quando a gente fala sobre isso, né? Porque às vezes a gente, quando vai nessa carreira, nessa onda do envelhecimento, a gente vai adquirindo experiência e vai cada vez mais se dedicando ao trabalho, né? E a gente vai conquistando esse empenho, né, que a gente coloca no trabalho para a gente poder se harmonizar com a vida, se harmonizar com a gente mesmo, se harmonizar com os outros. Mas em determinado momento a gente vai se ligando ao trabalho, mas às vezes parece que a coisa não acontece. E por que ela não acontece? Porque a gente está na fase que a gente olha para fora, né? Então a gente quer produzir, reproduzir, quer que as coisas se mantenham fora. E Deus está querendo que a gente trabalhe dentro. E está usando o que a gente está vendo construir fora para que o trabalho dentro aconteça. E aí às vezes a gente se coloca, se dedica a várias coisas, vários trabalhos, e fala, poxa, mas as coisas não andam, não vai para frente, porque o que está andando está dentro e a gente não está olhando para dentro da gente. E é importante a gente ter essa sensibilidade de olhar para dentro da gente, né? E aí a gente vai entender o significado da nossa existência. E para a gente entender esse significado, a gente tem que aumentar a percepção da realidade e transcender o limite da forma física. Porque se a gente for entender, né, que não, eu consigo trabalhar enquanto eu tiver força. Eu consigo trabalhar quando eu tiver inteligência o suficiente, quando eu tiver conhecimento, quando eu tiver... Não, trabalho é lei, trabalho todos nós vamos fazendo. E a gente não pode ter nenhum tipo de receio só por causa, por exemplo, porque estamos envelhecendo. Não, então a gente já está ficando mais velho, a gente vai ficando mais fraco, a gente vai tendo mais dificuldade. Sim, mas nada disso pode impedir o nosso trabalho. O que vai acontecer é que vai mudar a forma que a gente trabalha. Provavelmente a gente não vai, aí ao longo dos nossos 50, 60, 70, 80 anos, fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando tinha 20. Mas a gente vai continuar trabalhando. Cada fase da nossa existência corporal faz com que a gente observe o mundo externo para a gente poder sobreviver, né? A gente vai adquirindo essa experiência. Então, a gente entende quanto de força a gente pode colocar naquele trabalho e quanto de força que a gente não pode colocar naquele trabalho. A gente vai conseguir fazer determinadas coisas, outras não. Às vezes até a gente acha que tem força para fazer e não consegue fazer, mas nada disso pode servir para nos deixar vivendo uma experiência receosa, né? Ou melhor, não viver a experiência com medo, com receio de que a coisa não vai dar certo. A gente precisa ter força para fazer essas experiências, a gente precisa ter fé de que a gente vai conseguir realizar. Se a gente não conseguir realizar fora, se a gente não conseguir visualizar lá o resultado fora, aquilo que a gente está esperando, a gente precisa ter certeza que a gente está realizando esse trabalho dentro. Dentro já foi mudado, já foi trabalhado, já foi trazido uma nova perspectiva para nós. O terceira grande fragilidade, desculpa, é a doença. E a doença, ela quando é bem entendida, né, e direcionada para finalidades superiores,
E como é que a gente faz isso, né? Refletindo, amadurecendo ideias. Elas trazem um significado espiritual para a gente, né? Uma moral para a gente de entendimento. E por que a gente precisa, né, disso, entender isso? Para a gente poder entender a harmonia e a perfeição que a gente precisa chegar. Porque, vejam só, normalmente, né, nós, seres humanos, somos rebeldes e descuidados. O que vai fazer a gente voltar para o caminho? É o alerta. O alerta é justamente essa doença. A gente não vai aqui falar sobre cada doença específica, né? A gente não tem nem condição de falar sobre isso. Mas essa parte geral a gente consegue mais ou menos entender, que é o alerta, o chamar a gente pro caminho de novo, né? E olha que coisa interessante, a doença, né? Doenças sérias, doenças graves, elas alertam muito a gente, elas trazem muito a nossa visão, né, pro normal, para a vida atual, e às vezes até elas ganham uma proporção muito maior do que propriamente deveriam ter. E aí quando a gente vai parar para refletir, ninguém fica doente para sempre, por pior que seja a doença. Ninguém fica doente para sempre. Não há essa possibilidade. Não há. Em algum momento a gente consegue se livrar dessa doença. E isso deveria ser libertador para a gente poder entender as doenças de uma maneira mais simples. A gente tem vários exemplos de grandes seres humanos que a doença em momento nenhum foi um limitador e que muito foi o libertador, né? A gente lembra do Gigante Deitado, Jerônimo, a gente lembra do Amazonas Hércules, que trabalhava no Curupaiti, que nunca deixou de trabalhar por a doença que tinha, que mesmo com os dedos todos corroídos pela doença, amarrava lá o lapisinho na ponta dos dedos para que ele pudesse digitar obras, que ele pudesse fazer os trabalhos da secretaria. Nada disso foi limitador. E o que está mostrando para a gente quando a gente encontra esses espíritos que não tem esse limite, né? Que a doença não faz com que eles cristalizem, parem. Está justamente mostrando que a gente pode sim adquirir essa liberdade, que a gente pode sim desenvolver essa virtude. E aí a gente vai entender que a nossa saúde, né, ela vai efetivamente acontecer quando a gente tiver os nossos valores mentais de acordo fisicamente e psicologicamente, produzindo esse clima de vida, né, de vitalidade para o corpo funcionar. A doença ela não é a realidade nossa. A gente não está vivendo essa realidade da doença. O que é a realidade é a saúde. A doença é um acidente de percurso para a gente voltar para a vida normal, para a vida natural. Se é um estado transitório, ele pode e sempre vai ser ultrapassado por nós. A gente vai aprender a lidar com ele, a experimentá-lo, a viver dessa forma plena, né, que a gente precisa. E é interessante a gente começar a perceber isso, porque às vezes a gente tanto se vitimiza por desconhecimento, mas também a gente precisa ter vontade de conhecer, né? A gente precisa usar a vontade de uma maneira mais forte para a gente poder compreender o que está acontecendo com a nossa vida. E não é só a gente se colocar como vítima. Ah, meu Deus, olha como está acontecendo, como está triste, como está difícil. Sim, está difícil. Esse reconhecimento é importantíssimo. Um dos primeiros pontos que a gente precisa entender quando a gente vai pensar na nossa evolução, pensar na aquisição de conhecimento, pensar em qualquer coisa para a nossa vida, é onde a gente está. O que a gente conhece, o que a gente não conhece. Se a gente não consegue estabelecer aonde a gente está, a gente não consegue andar para frente. Mas estabelecer aonde a gente está não quer dizer que a gente tenha que estar satisfeito e nem que a gente tenha que achar que vai estar ali para sempre. A gente precisa buscar o que está fora, né? A recomendação é essa. E o último e quarto grande momento, né, que a gente passa é o momento da morte do corpo físico. Isso todos nós vamos passar. E aí é interessante, né, de como que a gente vem lidando com a morte ao longo desse período, né? Quanto que a gente vem aprendendo a lidar com a morte. Não lidamos ainda de uma maneira plena, nem todo mundo lida de uma maneira
plena com relação a isso. Ainda é o maior sofrimento, né, que a gente entende como seres encarnados, é sim o afastamento dos nossos amores, né? Eu, quando fazia trabalho com mocidade, né, era facilitador de mocidade, gostava muito de brincar com eles, de que é tão forte, né, que quando os Espíritos e Kardec trouxeram para a gente no Livro dos Espíritos, eles colocaram como subtítulo perda de entes queridos. E aí a gente tem a ver a força, né, dessa palavra, perda, né, dos entes queridos. Mas todos nós passamos por isso. E aí tem a forma que a gente encara a morte quando morrem, né, os que estão próximos a nós, o que nós amamos, e tem a forma que nós encaramos a morte quando nós morremos, né, quando nós desencarnamos. E aí a gente precisa entender. Uma traz um determinado tipo de sofrimento, a falta da presença física, a falta que as pessoas fazem no nosso dia a dia, né? A gente percebe, por exemplo, a mudança que é nas nossas alimentações. A gente está acostumado a tomar café, almoçar, jantar, ir para trabalhar, chegar em casa, coisas do cotidiano, e a gente perde esse ponto, né? A gente fica sem esse ponto. E como é que a gente encara quando é o nosso momento, né? Como é que a gente vai encarar daqui a um tempo, quando chegar o nosso momento de passagem aí? Será que a gente vai olhar para trás e estar tranquilo, satisfeito com o que a gente fez? Ou será que a gente vai ficar com medo, receio do que a gente vai encontrar pela frente? O que a gente vai encontrar pela frente é exatamente de acordo com a forma que a gente viveu. E aí a gente precisa também estar tranquilo. Se a gente viveu de determinada forma, vamos encontrar determinadas coisas pela frente. Ainda que a gente encontre coisas negativas, elas não serão eternas. Será um momento. Porque depois a gente se restabelece, a gente se reequilibra, e aí a gente volta a viver a nossa existência, a estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, volta para a carne e começa novamente. Sempre tem que estar na nossa visão de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus está trazendo bondade para a gente. E aí, mesmo que a gente esteja num momento triste, complicado, às vezes um momento muito ruim da gente lidar, né? Da gente às vezes não sabe nem lidar com aquilo, ainda assim a gente precisa entender que Deus está sendo bom para a gente o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente vai lidar da melhor maneira. Então nada desses que a gente passa, né, por tribulações, sofrimento, fragilidade, doença, nada disso é eterno. A gente, quando for perfeito, quando alcançar a perfeição, aí a gente vai ter essa felicidade plena. Aí sim. Mas enquanto a gente tiver com as voltas com esse sofrimento, as voltas com os vícios, nada disso é pleno. Nem a felicidade, nem os nossos momentos felizes são plenos atualmente. A gente tem alguns poucos momentos felizes no nosso planeta, na nossa existência. Há também alguns outros pontos, né, como relacionamentos afetivos, a integração na sociedade, desafios profissionais, familiares, mas a gente demandaria muito tempo, né, de conversa para que a gente pudesse chegar nesse ponto. E qual é assim, trazendo esses 4 pontos, né, que é o nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Por que a gente está falando sobre isso, né? Para que a gente passa por esses 4 pontos gerais, assim, né? A gente nasce, a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. Com um objetivo. É o objetivo de aprender a amar. Só isso. O objetivo maior de tudo isso que a gente está conversando aqui é a gente aprender a amar. Ah, tá bom, Tami, de onde você tira isso? Lá quando os Espíritos falam pra gente da lei do amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam pra gente que o amor, ele resume a doutrina toda de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Na origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento, mais delicado, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas é o sol interior que condensa e reúne todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E olha que interessante, né?
A gente veio, né, falando do nascer, envelhecer, adoecer, morrer. A gente, nesse ponto, né, o livro traz isso, o quanto que a gente vai adquirindo, vai agregando, vai crescendo, vai se iluminando, se auto-iluminando, né? E tudo isso é para a gente conseguir chegar nesse ponto delicado, que é o amor. Para a gente conseguir ter uma experiência melhor nas nossas próximas encarnações. Se a gente fosse parar por aí, né? Ah, não, então legal, a gente encerrou, porque o amor a gente vai alcançar. O livro traz para a gente também algumas reflexões que são interessantes da gente ter e da gente também ter um tempinho para a gente refletir. Muito disso do que a gente vem falando, né, da gente adquirir conhecimento, adquirir valores, discernimento, ele vai passar pela vontade. E tem uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 909 ou 919, desculpem que os Espíritos... Kardec pergunta, né, como é que ele faz para conseguir domar as suas mais inclinações, né? E os Espíritos respondem que precisa ter vontade. Mas quão poucos de nós temos vontade? As mais inclinações. Os Espíritos dizem para a gente, sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que falta é a vontade. E aí a gente precisa dar uma atenção um pouquinho para isso. Por quê? Porque tem alguns instrumentos que vão ajudar a gente a disciplinar a nossa vontade. Então, a Joana traz essa orientação para a gente, né, dizendo que a vontade ela tem que ser orientada mediante essa nossa disciplina mental e trabalhando também exercícios de meditação, pensamentos elevados, né, para gerar um condicionamento novo, estabelecer um hábito diferente do comum. E como é que a gente consegue isso? Ela dá para a gente três possibilidades, três itens para a gente poder considerar. Primeiro é a paciência, né, que a gente sobra na gente, né, paciência, tanto com a gente quanto os outros. E assim, uma coisa que é interessante, que na tradição cristã, né, do cristianismo primitivo, se consideravam santos aqueles que eram portadores de atitudes incomuns, que enfrentavam capacidades insuportáveis, né? Tem até uma lenda, uma história, que fala que um santo, querendo muito orar, ele foi de uma hora para outra assim, tomado pela atitude de colocar seus braços para fora da janela, né? E aí um pássaro pousou na mão dele e começou a fazer um ninho. E ele passou mais de 2 semanas com as mãos para fora da igreja, né, da janela, até que o dever do pássaro, né, de fazer com que aqueles ovos se chocassem, tudo, que o ninho tivesse efetivamente pronto, ele ficou com 2 mãos ali, 2 semanas com a mão estendida. A gente não precisa chegar, né, a esse ponto, tudo, mas a gente precisa entender que a gente, para poder vencer essas barreiras, a gente vai ter que cultivar uma paciência muito maior do que a gente tem. Tem uma história interessante que o Gerson Simões Monteiro contava, que ele foi fazer uma viagem para o interior do Rio para fazer uma palestra sobre paciência, e ele falava, né, que a gente só pode dizer que tem paciência quando a gente consegue responder 7 vezes a mesma pergunta sem alterar o tom de voz. E olha como isso é difícil pra gente, né? E aí quando ele foi para casa, se eu não me engano bem, a esposa dele, em alguns momentos, pegou e falou, amor, você vai tomar banho? Ele falou, vou tomar banho para sair. Amor, você vai tomar banho? Vou tomar banho para sair. Você vai tomar banho? E ele gritou com ela, falou, já não falei que eu vou tomar banho? E ela falou, pô, mas eu pensei que eu podia te perguntar mais 4 vezes, né? Você na terceira já perdeu a paciência comigo. E é um pouco disso, assim, a gente conseguir ter essa disciplina, né, junto com a paciência, vai fazer com que a gente consiga moldar a nossa vontade, né? Porque a gente não vai, por exemplo, esbarrar
no erro, na dificuldade, e parar. A gente vai ter paciência para entender novamente e tentar passar, vencer novamente. O segundo item é a perseverança. Ela vai decorrer dessa insistência que a gente precisa ter em alcançar os nossos objetivos. Porque senão a gente vai lá, bateu, primeiro problema apareceu, a gente parou, arruma outra coisa para fazer, e a gente precisa perseverar, a gente precisa ir fundo nessas nossas conquistas, nessa nossa necessidade. A gente precisa desejar, né, se transformar. E essa transformação ela vai acontecer com uma atitude contínua. Não vai ser uma tentativa única. A gente precisa ter esse conhecimento, essa noção de onde a gente está. Não vai ser uma tentativa única, adquiriu e acabou. Não. Muitas das vezes é dolorosa sim, muitas das vezes o sofrimento aparece sim, mas a gente precisa realizar essa atitude contínua de querer se transformar. Isso é a perseverança. E o último, que vai ajudar muito a nossa vontade, é a autoconfiança. Quando Jesus fala pra gente assim, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserdes. Ele está trazendo isso pra gente. Ele está trazendo essa autoconfiança. É uma proposta para a gente ir se amadurecendo, né, ao longo da nossa existência, e para a gente poder ter a ambição além do habitual. Eu estou aqui muito satisfeito, estou vivendo uma vida que não me dá muito trabalho, tem algumas coisas que eu podia, de repente, tentar, mas eu não quero. Vou dar um exemplo rápido do que acontece e a gente se depara muito com isso. As pessoas são grandes trabalhadoras na seara espírita. Precisa fazer a troca das diretorias das casas espíritas. Há sempre um limitador, né? Sempre mas eu não posso, eu não tenho jeito, eu não gostaria, eu tenho tais dificuldades, e às vezes a gente deixa por essa falta de autoconfiança, a gente deixa de realizar um trabalho em prol da coletividade. Só da nossa coletividade ali, a gente já é ligado ao trabalho, a gente já faz basicamente o trabalho, a gente já está com tudo na mão, e quando alguém fala pra gente, olha, a gente está precisando de alguém para ser o secretário, o tesoureiro, o que seja, no centro espírita, o nome que a gente queira dar. E aí a gente fala, olha, para mim não dá. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas que têm anos de dedicação séria ao estudo da doutrina espírita, no seu lar, na casa espírita, e às vezes são convidadas para ficar à frente do estudo e falam, mas eu não tenho condição, mas eu não posso, eu acho que isso, pai, ainda preciso estudar mais. Essa autoconfiança é que a gente precisa gerenciar, que a gente precisa movimentar para que a gente tenha vontade de fazer, para que a gente tenha vontade de assumir novos trabalhos, para que a gente tenha vontade de mudar o nosso eu interior. É essa a proposta, né, que esse livro, Vida, Desafios e Soluções, traz para a gente. E é muito que a gente precisa focar, entender. E para a gente já ir chegando ao final, né, a gente precisa entender que a nossa doutrina, a doutrina espírita, é uma doutrina consoladora, mas ela não tira a dor, ela tira o desespero. A gente fica livre do desespero, mas a gente chora, a gente lamenta, a gente vive o luto, só não desespera, porque a vida não para. E acima de tudo, a gente precisa ter consciência de que Deus está lá cuidando da gente. Muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pela confiança de vocês, né, em confiar esse trabalho a mim. Eu agradeço muito a chance de, nesse período, refletir um pouco, né, sobre essas questões que às vezes a gente acha que a gente está fazendo as experiências, montando os estudos para os outros, né? A gente cada vez mais vê que a gente monta para a gente mesmo. E em agradecimento eu vou fazer uma prece para a gente encerrar essa nossa atividade, tá bom? Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, pela possibilidade
das experiências adquiridas nesta encarnação, pelo dom da vida. Agradecer aos nossos amigos mentores das nossas casas espíritas, aos mentores da oficina de estudos da arte espírita. Agradecer a toda essa pleiade de espírito que fortalece o nosso movimento espírita, fortalece as nossas casas espíritas. Agradecer a cada trabalhador da nossa seara que se dedica incansavelmente para que a nossa doutrina espírita possa ser divulgada, vivida e sentida. Agradecemos muito a possibilidade de estarmos no meio de amigos, pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que amamos, desenvolvendo a nossa moralidade, desenvolvendo nossos sentimentos, e que a gente possa, a cada minuto, desenvolver o nosso amor, entender o que é o amor. Muito obrigado, que a gente possa permanecer na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, que a gente possa, no futuro, se encontrar mais vezes, e espero que da próxima a gente possa estar aí se encontrando ao vivo, né, pessoalmente, com todo mundo já vacinado e a gente já livre desses problemas, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais.